Já houve um momento na tua vida que você experimentou o silêncio de Deus? Silêncio de Deus dói, né? Eu acredito até que o silêncio de Deus dói mais que um não, porque o não já é uma resposta. E o silêncio de Deus, a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe o que pensar. A gente ora esperando uma resposta, ela não vem. Ora esperando um sinal, esse sinal não vem. Ora esperando um alívio, só que esse alívio também não vem. A única coisa que vem sem atraso e sem demora é o silêncio. E é justamente nesse silêncio que muitos questionam, que muitos desistem. Mas eu quero te dizer que é justamente nesse silêncio que Deus mais trabalha. E esse silêncio não é de agora. Existem personagens bíblicos que também experimentou o silêncio de Deus. E são personagens que nós conhecemos muito bem. Davi, Jó já experimentou, inclusive Jesus. Davi, como nós sabemos, era pastor de ovelhas, mas um dia ele foi escolhido e ungido por Deus para ser rei de Israel. Só que, a partir do momento que ele recebeu essa unção, até ele se tornar rei, muita coisa aconteceu. Davi fugiu, Davi se escondeu, Davi chorou, mas também Davi orou. Em momento algum, Davi deixou de orar. Inclusive, há vários salmos aqui na Bíblia, e ele perguntava a Deus: até quando eu vou clamar? Até quando eu vou fugir? Até quando eu vou esperar? Essas eram as perguntas de Davi para Deus. Pode ser também que hoje você esteja achando que só você passa por esses momentos. Só que não. Em algum momento da vida, todos nós passamos pelo silêncio de Deus. Se você que está vendo esse vídeo não passou, tenha certeza que você vai passar. Lembra que eu disse que Davi havia ungido para ser rei? E para ser rei exige preparação. Se você tem alguma promessa de Deus para cumprir na tua vida, você pode ter certeza que Deus vai te preparar para você receber essa graça, para você receber essa promessa. O silêncio de Deus para Davi não foi rejeição, foi preparação para aquilo que Deus tinha para a vida dele. Às vezes Deus promete, mas nem sempre Ele explica o processo. Porque se Ele explicar o processo, você desiste. E desistir é falta de fé. Pode ser que hoje você esteja passando por isso. Uma promessa que não se cumpriu e um chamado que parece estar bem longe da sua realidade. Mas se você permanecer na fé, você vai entender que o silêncio de Deus é o espaço entre o que Deus prometeu e o que Ele vai cumprir na tua vida. Você percebe que o silêncio na vida de Davi era Deus preparando ele para algo maior. E o silêncio de Deus na vida de Jó. Jó era um homem rico, tinha uma família abençoada, tinha muitos bens e uma saúde perfeita. Mas um dia Jó perdeu tudo. Jó só tinha a vida e mais nada. Jó orou, Jó questionou, Jó chorou, Jó clamou e Deus permaneceu em silêncio. E olha que capítulos e capítulos se passaram e Jó experimentando o silêncio do céu. E como se não bastasse todas as perdas que Jó teve, ainda teve que suportar amigos tentando explicar para ele o porquê do silêncio de Deus, falando em nome de Deus, sem conhecer o coração de Deus. Aqueles amigos de Jó não entendiam nada de Deus. Tudo o que eles falavam ia contra os ensinamentos que o próprio Jó tinha de Deus.
E o silêncio de Deus na vida de Jó não era abandono. Era um trabalho invisível que Deus estava fazendo na vida de Jó, porque ali também existia um propósito. Jó estava passando pelo processo. O que eu quero que você entenda é que nem toda dor vem com uma explicação. Muitas vezes Deus não nos responde porque Ele quer nos ensinar a confiar, mesmo em meio à dor. Mas existe alguém que viveu o silêncio de Deus de uma forma muito mais profunda do que a experiência de Davi e de Jó. Jesus. A Bíblia nos diz que Jesus caiu com o rosto em terra e orou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. E o porquê desse pedido? Seria medo? Não. Jesus não estava com medo da cruz e muito menos com falta de fé. Era simplesmente o peso de carregar um pecado que não era dele, era nosso. O cálice era a dor. O cálice era o pecado da humanidade. O cálice significava a separação entre Deus e Jesus, coisa que Jesus nunca havia experimentado antes. E o céu ficou em silêncio. Nenhuma resposta, nenhuma voz e nem um alívio imediato. Só silêncio. E o silêncio do Pai naquele momento não significava abandono. Significava a confirmação de que não havia outro caminho. Que Jesus teria que beber do cálice. Ele poderia desistir ali mesmo. Mas Jesus escolheu obedecer. E disse ao Pai: contudo, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E o Pai ficou em silêncio e tudo se consumou para que nós nunca mais fôssemos abandonados. E diante do silêncio do Pai, o Filho bebeu o cálice até o fim, para que você pudesse hoje beber da graça. Talvez você esteja vivendo hoje o mesmo silêncio de Deus. Você ora, você chora, você espera, você clama e o céu permanece em silêncio. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O silêncio não significa que Deus te esqueceu, e muito menos que Ele te abandonou. Porque se Jesus foi ouvido, mesmo que o Pai permanecesse em silêncio, Deus também está ouvindo você. Pode ser que a resposta ainda não veio, porque Deus está trabalhando muito profundamente e os seus olhos não conseguem enxergar. Mas Deus está trabalhando. E mesmo diante do silêncio de Deus, eu quero te dizer que Ele não vai te pedir explicação. Ele vai te pedir confiança. Se você está cansada, machucada, vivendo o silêncio de Deus, entrega tudo para Jesus e permaneça na fé. Permaneça na fé. Porque você percebe que tanto na vida de Davi, quanto na de Jó, quanto na de Jesus, aparentemente tudo estava perdido, tudo estava fora de controle. Só que não. Você percebeu que o silêncio que provou Jó foi o mesmo silêncio que amadureceu Davi e que salvou o mundo através de Jesus? Entenda uma coisa. O céu pode até estar em silêncio, mas Deus jamais perderá o controle da tua história. Sabe por quê? Porque nada é silêncio. Tudo é propósito. Se hoje você está vivendo o silêncio de Deus, não desista. Davi passou por isso, Jó passou por isso e até mesmo Jesus experimentou o silêncio do Pai. O silêncio não é rejeição, é
preparação. Continue confiando, porque Deus ainda está escrevendo a tua história. E se Ele prometeu, Ele também é fiel para cumprir. Se essa palavra falou com você, escreva aqui no comentário: eu confio em Deus. Se inscreva e compartilhe com alguém que está esperando uma resposta de Deus.